Neemias sempre gostou de plantar tudo o que é de comer. Desde criança, o amor pela terra e pelo cultivo corre em suas veias. Nasceu e se criou em São Paulo e teve 2 filhos, e esse é o caçula Anthony. Anthony, desde novinho, tem ajudado muito o seu pai no cultivo, cultivando não apenas plantas, mas também o amor e o respeito pela natureza. E tem o cachorrinho Bruce, que está sempre envolvido, ao lado deles. A sua esposa, Liliane, gosta de fazer o manejo e está sempre envolvida na colheita. Com um olhar atento e mãos cuidadosas, Liliane ajuda a garantir que tudo esteja crescendo bem e pronto para alimentar a família. Juntos, Neemias, Liliane, Anthony e o cachorrinho Bruce formavam uma verdadeira equipe cultivando no pequeno terreno em São Paulo. Mas o sonho de Neemias sempre foi morar no campo e ter uma área grande para cultivar de tudo para a família toda. Há 3 anos, Neemias tomou a decisão mais ousada de sua vida: largar tudo e seguir o sonho de viver no campo. O agito da cidade grande já não fazia mais sentido e o chamado da terra falava mais alto. A mudança foi um evento marcante. Seus pertences foram carregados em um caminhão, enquanto ele, sua família e a sogra embarcaram em um ônibus de viagem com os corações cheios de esperança. O destino, o interior da Bahia, onde uma nova vida, cheia de desafios e promessas, o aguardava. Cada quilômetro percorrido representava a despedida do passado e o começo de uma nova história. Enfim, chegamos às terras baianas. O caminhão gigante, além de trazer a mudança de Neemias e de sua sogra, também trouxe os pertences de sua mãe e de suas 2 irmãs, Raquel e Miriam. Era mais que uma simples mudança de lugar. Era uma verdadeira migração familiar em busca de um novo começo. As expectativas e os sonhos de todos estão aqui, neste caminhão, sendo desembarcados junto com a nova vida. Dona Maria, nossa matriarca, juntamente com a sogra de Neemias, Dona Noilda, vieram pela primeira vez conhecer as terras que compramos. São 21 tarefas. O nosso primeiro serviço aqui na roça foi cercar as terras. Colocamos as estacas e esticamos os arames, marcando o espaço que seria nosso. Esticar o arame foi uma tarefa que exigiu atenção e esforço. Usamos a força dos nossos braços para garantir que o arame ficasse bem tensionado, evitando que se soltasse com o tempo. Era importante que ele ficasse firme, formando uma barreira protetora ao redor da nossa propriedade. Era um trabalho árduo, mas cheio de significado, pois cada estaca cravada no chão representava a segurança e o cuidado com o que estávamos prestes a cultivar. Aqui, o foco será o plantio. Começamos a montar a nossa porteira também, a entrada principal da nossa nova roça. Foi um momento emocionante, pois a porteira simbolizava a abertura para a nova vida que estávamos construindo juntos. A porteira não é apenas uma barreira física. Ela representa a transição de um passado que deixamos para trás para um futuro cheio de promessas. A porteira já está no lugar. Essa é a nossa entrada. Cada vez que olhamos para ela, sentimos o peso simbólico desse portal que marca o início da nossa jornada no campo. Aramos e gradeamos a terra com o trator, preparando-a para o plantio. Ver o solo sendo revolvido, ficando pronto para receber as sementes, foi um momento de muita expectativa e satisfação. Cada passada do trator representava o início de um ciclo, onde a terra, agora bem trabalhada, seria o berço das plantas que alimentariam nosso futuro. A nossa primeira plantação foi de aipim, e toda a família estava envolvida nesse processo. Cada um pegou sua parte de responsabilidade, irrigando pé por pé com cuidado e dedicação. O trabalho em equipe fortaleceu ainda mais os laços familiares, e cada regada era uma promessa de vida, de que o que plantamos ali não era só alimento, mas esperança e perseverança. O aipim, sendo a primeira cultura, carregava consigo o simbolismo de um novo começo, o marco da nossa jornada no campo. Plantamos e colhemos berinjela também.
A berinjela, com seu brilho roxo e saudável, foi mais uma prova de que o trabalho na terra estava começando a dar resultados. Plantamos melancia e a colheita foi um verdadeiro sucesso. As frutas cresceram grandes e suculentas, superando nossas expectativas. Ver o campo repleto de melancias maduras foi uma alegria imensa para toda a família. A sensação de cortar a primeira melancia, sentir o aroma doce e provar o fruto do nosso trabalho foi uma das recompensas mais gratificantes até agora na nossa vida no campo. Abençoe, Senhor, o fruto da terra e que multiplique muito, 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 muito. Amém! Também plantamos e colhemos batata doce. Foi mais uma conquista no nosso caminho, vendo as raízes fortes e saudáveis saindo da terra. A batata doce, além de ser um alimento nutritivo, trouxe mais uma dose de satisfação ao percebermos que a terra continuava nos retribuindo com fartura. Cada colheita reafirmava nossa conexão com o solo e a capacidade de sustentar nossa família com o que plantamos. Plantamos várias espécies de abóbora e a colheita foi farta. O campo ficou repleto de abóboras de todos os tamanhos e cores, cada uma trazendo a promessa de fartura para a família. Ver a diversidade e a quantidade dos frutos nos encheu de orgulho, mostrando que a terra respondia bem ao nosso cuidado e dedicação. Essa colheita abundante foi mais uma prova do que a vida no campo estava nos proporcionando frutos com a graça de Deus. Pela primeira vez, colhemos as nossas espigas de milho. Ver o milho amadurecer no campo e, finalmente, colher as espigas foi um marco especial para todos nós. Deus enviou chuva no momento certo, e esse foi o resultado. Colhemos bastante espigas de milho. Como não temos água aqui, dependemos das bênçãos de Deus através das chuvas para manter nossas plantações. Mas logo teremos o nosso poço artesiano, e essa será mais uma conquista importante para continuarmos plantando e colhendo. E não podemos esquecer da colheita abundante de maracujá que tivemos. Colhemos muito, mas muito maracujá mesmo. Foi uma safra que superou nossas expectativas e a cada cesto que enchíamos, sentíamos a mão de Deus nos abençoando. Vendemos bastante na feira e no nosso povoado e o maracujá fez sucesso. Além disso, aproveitamos para tomar muito suco de maracujá em casa e ainda preparamos sucos fresquinhos para vender na nossa pastelaria, onde também se tornou um dos produtos preferidos dos clientes, servido junto com os pastéis. Foi uma verdadeira bênção de colheita. E por fim, o mais importante aqui no Nordeste, a colheita de caju. Haja suco de caju. Colhemos tanto que dá para a família toda aproveitar, mas as castanhas são vendidas. A colheita de caju une todos nós, com cada membro da família ajudando a colher os frutos. Os cajus amarelos são uma verdadeira delícia, com sua cor vibrante e sabor doce que encanta a todos. Eles são usados para fazer um suco refrescante e adocicado, perfeito para os dias quentes. Já os cajus vermelhos, embora menos comuns, têm seu charme e sabor característicos. Eles são igualmente deliciosos e conferem um toque exótico aos nossos sucos e receitas. O caju vermelho também é rico em propriedades benéficas, oferecendo uma combinação única de sabor e nutrição. A expressão de satisfação no rosto do Neemias é inconfundível. Ele fecha os olhos por um momento, saboreando a explosão de sabor doce e suculento que o caju oferece. Este vídeo é uma celebração dos 3 anos que completamos morando aqui no interior. Durante esse tempo, testemunhamos a transformação da terra e as colheitas abundantes que nos trouxeram tanto orgulho e sustento. Cada fruto colhido representa não apenas nosso esforço, mas também as bênçãos que Deus nos concedeu. Esses 3 anos foram repletos de trabalho, aprendizado e conquistas, mas sabemos que o serviço não para por aqui. A terra continua a nos chamar e sempre há mais a fazer. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais dessa jornada. Sua presença é muito importante para nós e estamos animados para compartilhar o que vem a seguir. O melhor está por vir
e estamos animados para continuar essa aventura, superando obstáculos e celebrando novas conquistas. Estamos prontos para novos plantios, novas colheitas e novos desafios. A vida no campo é um ciclo constante de renovação e crescimento. Ainda enfrentamos o desafio da falta de água e sabemos que precisamos furar um poço artesiano. Isso será um grande passo em nossa jornada e trará ainda mais oportunidades para o nosso trabalho na terra. Está entregue nas mãos de Deus. Deus está no comando. Amém?